Olá amigos do Autos TV, hoje eu vou mostrar para vocês o Ford Maverick Super Luxo 74 com motor V8, câmbio na coluna, um carro muito legal que deixou saudades e foi pouco produzido, tá? No total, mais ou menos 10 mil unidades desse carro foram fabricadas desde que ele ficou em linha. Roda a vinheta, eu vou mostrar um pouquinho da história desse carro para vocês aqui. O Ford Maverick chegou ao Brasil em 1973, em junho de 73, e 5 meses depois a Ford lançava a versão sedã desse carro, né? Inicialmente ele era somente um coupé com motor 6 e V8 também, e aqui a gente tinha a versão dele que tinha um apelo mais de carro executivo, um carro para concorrer com o Opala, e ele tinha entre-eixos ampliado e esse baita porta-malas aqui. Esse carro que está super conservado, então é um dos raros sobreviventes dessa versão 3 volumes. Além do super porta-malas aqui, ele tinha também um entre-eixos muito maior, muito mais amplo, era 2,61 no coupé e 2,79 nesse modelo aqui. E esse ganho de espaço se traduzia aqui, ó. Olha só que espaço interno legal que tinha o Ford Maverick, né? Apesar do túnel central ser muito grande, o pessoal na época não se preocupava com isso. Mas ele tinha um baita espação interno e ele não custava tão caro quanto o Ford Galaxy, que tinha um apelo de luxo. Esse carro era um carro médio e essa concepção dele, banco inteiriço e tal, câmbio na coluna, era uma coisa bem da década de 60. Vamos ver aqui a parte dianteira do carro, para vocês verem como que era um carro médio dessa época. Aliás, né, eu posso dizer que já era um carro para quem tinha bastante dinheiro, porque essa versão aqui, ela era completa. Direção hidráulica, que ele tem super levinha, e ele também tem ar-condicionado. Olha só, o ar-condicionado é essa peça inferior aqui, ó, tá vendo? Ele só refrigera desse jeito aqui por baixo. Um equipamento aqui, ó, época 12.000. Electra SL. O pessoal chamava esse ar-condicionado aqui de gela-saco, acredite se quiser. Aqui você tinha um rádio, não toca-fitas ainda, um rádio Philco Ford, como era comum. Aqui você tinha o porta-luvas do Maverick, com a embleminha do Maverick, né? Abria por aqui. Abria aqui e você tem ali um rádio mais atualizado com CD. Eu já fiz isso num carro que eu tenho, no Opala, e ficou bem legal. A instrumentação dele bastante simples, né? Velocímetro, combustível e luzes espia de óleo, alternador e de temperatura. Ou seja, se tivesse quente, ele já avisava logo ali na temperatura e o carro parava. Exatamente, porque muita gente reclamava, né, nos primeiros Ford Maverick, que eles tendiam a ferver. Isso acontecia mesmo. Ford sempre teve problema de superaquecimento no Brasil. Depois eles corrigiram um pouco do problema, mas é uma questão crônica, né? Com o motor V8 principalmente, é um motor que trabalha muito quente, o Brasil é um país muito quente, e eles acabaram adaptando essa solução, mas isso sempre foi problema crônico da linha Ford. E aqui, ó, vamos ligar ele. Olha que ronquinho gostoso, o ar-condicionado que tem esse barulhinho que vocês estão vendo aqui. E o câmbio dele aqui é bem fácil, né? Você tem a primeira para baixo, depois a segunda para cima, depois a terceira toda para baixo, e a ré para cá você traz para você e engata a ré. E para você desligar é muito curioso, você tem que colocar a ré para você desligar o carro e aí sim você consegue puxar a chave. Fora isso, a chave não sai. E esse carro aqui, ele chegou bem na crise do petróleo de 1973. A apresentação dele, o lançamento foi no Rio de Janeiro em junho de 73. 5 meses depois, eles liberavam a venda da versão sedã. E esse carro aqui tem um motor V8, né? Aquele motor que rendia 197 cavalos brutos na época, quase 40 quilos de torque, e tinha um desempenho bem emocionante para um carro desse tamanho, né? Ele era muito menor do que o Galaxy, por exemplo, pesava menos de 1.500 quilos, né? Então ele tinha um desempenho bastante surpreendente. Pontos positivos desse carro, com certeza é o desempenho, e negativo é o câmbio, que era meio impreciso e acabava encavalando um pouquinho as marchas. E no total esse carro aqui teve pouco mais ali de 10 mil unidades produzidas nessa configuração sedã. O coupé era mais comum, né? Você depois de um tempo, depois ali do meados da década de 70, você tinha o motor 4 cilindros, o 6 cilindros antigo e também o V8.
Apesar dessa vida curta no mercado brasileiro, o Ford Maverick sempre fez muito sucesso aqui, né? Depois que saiu de linha, muita gente ainda gostava desse carro, apesar dessa fama de beberrão, de vários probleminhas técnicos, né, da época, encavalava a marcha, enferrujava fácil, né? Isso era característica dos carros antigos que não tinham o mesmo padrão de produção que você tem hoje, robotizado, né? Toda a tecnologia ali de precisão, de montagem, esses carros não tinham nada disso, mas com certeza eles tinham muito mais personalidade, né? A ideia é que ele fosse um concorrente do Fusca nos Estados Unidos, dos modelos mais baratos que vendiam na época. A Ford estava perdendo o mercado, ela só tinha o Ford Falcon, então ela acabou renovando com um projeto totalmente novo do Ford Maverick. E esse carro teve outras versões. O Brasil sempre foi meio restrito, né? Mas ele tinha nos Estados Unidos o Maverick Grabber, por exemplo. Ele foi vendido como Mercury Comet, né? Que era uma versão com um trim mais evoluído, com acabamento mais evoluído da divisão Mercury da Ford. Então ali em 77 ele acabou morrendo, saiu de linha nos Estados Unidos. Aqui a gente ainda teve um facelift dele, mas ele durou mesmo até 79, porque a Ford lançou o Corcel ali em 78 e era um projeto mais barato de ser produzido, mais econômico em termos de motor, e aí o Maverick acabou saindo de linha. Vamos dar uma voltinha de Maverick? O motorzão tem um ronco gostoso, ó, um ronco encorpado, diminuir um pouco a velocidade do ar aqui, que ele é barulhento dentro, ó. É gostoso. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado que essa alavanca aqui, ela tinha tendência de encavalar a marcha. Isso daí acontecia muito, tinha várias técnicas para isso. Primeira é para baixo, freio de estacionamento aqui embaixo, igual de picape, ó, que manteiguinha que era a direção do carro, bem gostosinho para andar. E o segredo é você andar um pouquinho, dar uma acelerada, ganhar velocidade e aí você subia a marcha, senão era fácil de encavalar, mas com um ronco gostoso, desempenho para ele que não era muito pesado e era bem gostoso mesmo. Chegou aqui, primeira, né? Ó. Então era um carro que assim, para a época era bem potente, quase 200 cavalos, na medição de hoje daria 130 cavalos mais ou menos, e muito torque, né? 39 quilos de torque, era bastante coisa. Suspensão tradicional, McPherson na frente, eixo traseiro, isso na época era bem normal também. São raras as versões automáticas do Maverick, mas tinha versão automática também, que era o mesmo conjunto do Galaxy. Freio era mais ou menos, porque embora não fosse tão pesado, era um freio que tendia a travar na traseira, então tem que ter muito cuidado. E superaquecimento, que era uma questão super comum de todos os Ford, né? A visibilidade dele é razoável, até boa. Só como ele vem cheio, ó, usando freio motor, ele é bem cheio, o ruído dele é bem envolvente, bem gostoso. Quem não está acostumado até assusta. Mas ó, bastante força. Ele dá até um assobiozinho. Um fato interessante é que o Maverick acabou não vencendo o Opala. A Ford queria vencer o Opala, mas o Opala era muito mais versátil, né? Tinha a versão 6 cilindros, a 4 cilindros, que era mais econômica. O Maverick, apesar de ser um bom carro, ele acabou desistindo com o tempo de concorrer com o Opalão, deixou o Opalão liderar as vendas desse segmento. Quem não tinha grana para comprar um carro de luxo, que era o Galaxy, ficava com o Maverick, que estava de bom tamanho. Esse carro está à venda no acervo da ZN Garage. Para você visitar a ZN Garage, ó, procura aí, ó, ZN Garage Oficial. Não esquece de se inscrever aqui no canal, não esquece de ativar as notificações e acompanhar todo o nosso conteúdo de carros antigos aqui.